Vê se a história dessa mulher não é digna de uma história do Indiana Jones. Se alguém escrevesse um roteiro disso, colocasse umas coisinhas aqui, umas coisinhas ali, um pouco de trauma na infância, alguma coisa assim que capte o leitor, e uns nazistas talvez, algum inimigo que pra dar uns tiros, cara, dava um filme pica. Pica. Acompanha comigo essa história. Eu acho que quando a gente fala de arqueologia pra maioria das pessoas assim, elas pensam, sei lá, num Indiana Jones da vida, ou no máximo uma Tomb Raider, né? Se a pessoa forçar a barra assim, sei lá, alguma coisa parecida com isso, além do Tesouro Perdido, né? Esse tipo de coisa, de aventura e achar um templo perdido e lutar contra múmias, né? Acho que é o mais longe, assim, que a galera deve ter de média de arqueologia. Ainda mais se a gente fala de arqueologia nacional, que é uma coisa muito diferente, né? A gente não tem pirâmides no Brasil, o que não quer dizer que a nossa arqueologia seja menos importante, diga-se de passagem. Eu acho muito interessante porque isso de alguma forma tem a ver com história, né? Então é uma coisa que eu arranhei um pouquinho, mas bem pouquinho na faculdade, mas eu acho interessante que a maioria das pessoas não fala muito sobre arqueologia, muito menos sobre arqueologia nacional. E é isso que eu vou falar hoje. Hoje eu vou contar uma história inacreditável. Hoje eu vou contar a história de como uma mulher brasileira ajudou a mudar as bases de toda a história da arqueologia mundial. Hoje nós vamos falar de Nied Guidon, uma pesquisadora muito interessante, com uma história de vida muito louca, diga-se de passagem, e que está viva, está ainda produzindo coisas. Então, nascida em 1933 no interior de São Paulo, Nied tem descendência francesa e brasileira. Isso é para vocês terem um pouco de contexto de onde ela nasceu e tal, mas na verdade a história dela começa mesmo quando ela se forma na USP em 1959. Ela se forma em História Natural pela USP, logo depois ela faz algumas especializações em arqueologia, mais especificamente voltada para a pré-história no Brasil. Isso é importante quando a gente falar disso um pouquinho mais pra frente. Bom, e como uma pesquisadora, ela foi seguindo a vida dela depois da faculdade e tal, né? E em 1963, então 4 anos ali depois dela se formar, mais ou menos, ela estava organizando uma exposição em São Paulo. A exposição se tratava de algumas pinturas rupestres que foram achadas lá em Minas Gerais, então ela estava no Museu do Ipiranga, em São Paulo, organizando um pouquinho, olha, a gente achou isso aqui, a gente trouxe isso aqui, olha que interessante essas pinturas rupestres que a gente tem em Minas Gerais, que até o momento era um dos pouquíssimos achados de pinturas rupestres que a gente tinha no Brasil. Então ela tava lá, tipo qual Indiana Jones, tá ligado? Quando uma pessoa aparentemente aleatória chegou ali e pediu pra falar com quem tava organizando a exposição, que no caso era ela. Então chamaram ela pra falar com esse tal visitante. E ele era o prefeito de uma cidade chamada Petrolina, uma cidade bem pequenininha no interior do Piauí. Então esse cara talvez estivesse bem longe de casa. O homem chegou até ele e falou assim, olha, eu vi que você tá fazendo essa exposição e tal. E lá no Piauí eu encontrei uns desenhos muito parecidos com esse aqui, então não sei se vocês estão sabendo disso e tal. E aí ela achou muito estranho, porque as grandes referências de pinturas rupestres que a gente tinha no Brasil só havia em Minas Gerais. Não existia nada catalogado ou registrado no Piauí até então. E o cara por acaso trouxe algumas fotos, pelo visto, talvez ele já tivesse visto a exposição e estava preparado para essa situação, né? E ela viu as fotos e viu que era completamente diferente das pinturas rupestres que se tinha em Minas Gerais. Então provavelmente aquilo era um arquivo arqueológico que ninguém tinha mexido ainda, provavelmente alguma coisa muito diferente do que se tinha em Minas Gerais, algo completamente inovador para a arqueologia nacional. Lembrando que isso foi em 1963, tá? E aí ela fez o que qualquer pessoa empolgada com a ciência e com vontade de mudar o mundo faria. Ela pegou o carro e foi até o Piauí pessoalmente para achar essas tais fotos que ela achou muito curiosas. Acontece que chegando até o Piauí, ela chegou numa época muito de chuvas daquela região. E uma ponte, que chamava Ponte Rio São Francisco, necessária para ela chegar onde ela queria chegar, tinha caído. Então ela realmente não tinha como atravessar e chegar até ali. Então talvez ela não conseguiu chegar pessoalmente até onde tinha as fotos, né? E se você tá prestando atenção na nossa história, você tá lembrando que a gente tá muito perto do golpe militar. No ano seguinte, em 1964, é instaurada a ditadura militar no Brasil. E por algumas informações internas, ao que parece, a Nied acabou descobrindo que a polícia estava olhando ela, estava um pouco atrás dela, e provavelmente ela seria presa em algum momento e torturada, provavelmente. Até porque ela tinha uma relação com a USP e todas essas coisas. Então, justamente por ter a família na França, que eu citei um tempo atrás, ela consegue ir para a França, ela é exilada, ela foge do Brasil para não ser presa e torturada pela nossa ditadura, e passa alguns anos lá na França com medo de voltar para cá e acabar sendo presa. Então, sim, ela, assim como Paulo Freire e incontáveis outras pessoas extremamente importantes para nossa cultura e para nossa ciência, tiveram que deixar o país para não correr o risco de ser preso e torturado, como aconteceu com diversos outros colegas deles nessa época. Então ela continua a pesquisa dela lá na França, como professora, como pesquisadora, como arqueóloga, e em 1970, ou seja, 6 anos depois, ela volta ao Brasil, mas numa missão de pesquisa junto com a França. Na verdade, ela estava sendo paga pela França para vir pro Brasil fazer uma pesquisa de arqueologia, então ela estava meio que protegida da ditadura nesse contexto, tá ligado? E aí ela vem pro Brasil, faz a pesquisa dela junto com a França, nessa missão internacional. Depois que ela acaba a pesquisa, ela dá um pulinho lá em Piauí, tá ligado? Ela tinha um tempinho extra, já tinha acabado toda a pesquisa que ela ia fazer aqui, o voo dela devia ser semana que vem, algo por exemplo, e ela dá um pulinho até o Piauí pra tentar ver essas fotos. 7 anos depois, o que aquele suposto prefeito mostrou pra ela ali. Então ela vai até o Piauí com a sua câmera, tira diversas fotos de tudo que ela encontrou, com guias locais e um pouco da exploração dela ali. E aí quando ela volta pra França, ela leva essas fotos justamente
justamente para convencer a França a viabilizar uma próxima viagem dela, dessa vez para o Piauí, para ela conseguir entender o que era esse grande sítio arqueológico que havia por lá. Então ela chama alguns pesquisadores franceses, alguns pesquisadores da USP, geólogos, antropólogos, tudo que ela conseguiu nessa rede para fazer essa missão arqueológica para o Piauí. A mina simplesmente montou um projeto de pesquisa arqueológica internacional com as fotos do bagulho que ela achou, tá ligado? Então eles chegam até o Piauí, como eu falei, e nesse complexo de sítios arqueológicos, na verdade não é um único sítio, é uma rede de sítios arqueológicos, foram encontrados inclusive restos de fogueira, pontas de flecha, pinturas rupestres. E aqui tem um ponto importante para nossa discussão, um dos pontos mais importantes na verdade desse vídeo. Até então havia mais de uma discussão, né, sobre quando que o ser humano chegou na América. A Europa no geral tinha entendimento de que o ser humano chegou há muitos anos, e existe uma corrente estadunidense de que o ser humano havia chegado para a América apenas 17 mil anos atrás pelo Estreito de Bering, tá ligado? Então a gente atravessou aquele pedacinho ali e chegou pela América e então colonizou a América. Essa é uma teoria estadunidense. A Europa tem alguns conflitos porque ela já tinha outras discussões sobre essa teoria, de que na verdade o ser humano chegou muito antes a isso. Mas guarda que até então existiam essas duas discussões divergentes de quando que o ser humano colonizou a América. A discussão geral era mais ou menos quando que ele chegou, essas linhas de tempo. Então a Nied, ela pegou algumas amostras do que tinha nesse sítio arqueológico, e como não tinha nada no Brasil para estudar isso, ela levou de volta para a França. Lá tinham pesquisas, tinha todo um aparato científico para analisar essas amostras. E os primeiros testes de carbono 14 apontaram que na verdade as amostras dela tinham mais de 20 mil anos. E aí justamente ela ficou curioso, falou assim, cara, o que a gente sabe, os estadunidenses e tal, é que bateram só 17 mil anos, né? Você tá me dizendo que essa amostra aqui é de pelo menos 3 mil anos antes do que eles estão falando, e aí corrobora mais com a corrente europeia? E aí a mulher falou assim, olha, não sei, só sei que você tem que voltar pra lá e pesquisar mais, né? Ela, beleza, vamos lá, vamos lá. Então, a partir daí, ela foi fazendo outras pesquisas, cavando mais por ali para entender. E aí a equipe dela, inclusive, encontrou amostras que datam de quase 110 mil anos. Caso você não tenha entendido o que eu tô colocando aqui, uma mulher brasileira foi responsável por um achado arqueológico que ajudou a mudar as bases do que a gente entende como arqueologia na história da humanidade. Tenho que me segurar aqui um pouco de empolgação, porque senão eu aumento a história, aí eu viro jornalista, tá ligado? Lucas, atende-se a história. Mas é tipo isso aí que eu falei mesmo. Inclusive, para corroborar com a tese que ela já colocava junto com os europeus, alguns outros sítios arqueológicos foram achados no México, nos Estados Unidos, e esses sítios corroboravam muito mais com a ideia da Nied mesmo, de que na verdade a teoria dos 17 mil anos pelo Estreito de Bering era um pouco furada, o ser humano provavelmente chegou muito antes na América. Então só pra deixar claro o que eu falei aqui até então, pra vocês terem um pouquinho da empolgação que eu sinto ao fazer esse vídeo, assim como eu senti ao entender a história dessa mulher. Uma mulher brasileira encontrou na década de 70 um dos maiores sítios arqueológicos da humanidade que se encontra no Piauí. E com isso, ela ajudou a mudar as bases do que a gente entende como os princípios da arqueologia e do homem chegando na América. E aí, a partir disso, o objetivo dela foi tentar trazer estrutura para a pesquisa no Brasil. Ela fundou o que a gente chama de Parque Nacional da Serra da Capivara. Esse nome é um dos mais fáceis de achar, caso você já tenha ouvido falar desse projeto. Mas também ela ajudou a fundar o Museu do Homem Americano e o Museu da Natureza. Todos esses projetos e órgãos ficam mais ou menos ali na Serra da Capivara mesmo, com o objetivo de preservar, estudar e trazer mais infraestrutura de pesquisa para aquela região, para poder entender o que a gente tem naquele sítio arqueológico, tá ligado? Para ficar um pouco mais claro o que ela achou, para vocês entenderem como funciona aquela região, a Serra das Capivaras trata de um parque arqueológico que fica no sudeste do Piauí. Inclusive hoje é considerado um patrimônio da humanidade, pelo Unesco, essas coisas, tá ligado? Possuindo uma das maiores e mais antigas concentrações de sítios arqueológicos da América. Então, na verdade, trata de um conjunto de sítios arqueológicos, tá? Inclusive, toda essa infraestrutura que ela tentou trazer, e tenta trazer até hoje, na verdade, fez fundar uma universidade federal ali, justamente para ajudar a formar, entre outros cursos, arqueólogos que vão fazer a pesquisa. No caso, é a Universidade Federal do Vale de São Francisco. E a partir disso dá pra notar que a Nied, ela acabou colocando isso como luta pessoal dela. Tentar ajudar aquela região, trazer infraestrutura, continuar a pesquisa dela, formar novos pesquisadores, cuidar mesmo de toda a descoberta que ela fez e garantir que próximas pessoas tenham acesso a ela. Então, que a gente vai chegar em algumas discussões da atual realidade do parque. O problema, como ela sempre aponta, e é até hoje, na verdade, sempre foi investimento. O governo brasileiro, obviamente, não investe nisso, nunca investiu, aparentemente, de acordo com ela. E falta dinheiro para tudo, para manutenção, para pesquisa, para funcionários, para garantir que aquilo vai ser preservado, para que a gente possa expandir as discussões que a gente tem por ali. Mas por ser uma região muito distante da capital do Piauí até, e pelo nosso país nunca ter dado muito valor para a pesquisa e para a ciência dele mesmo, acabou sendo uma região muito abandonada apesar dos esforços dela.
Desde 1970, ou seja, desde a descoberta do parque praticamente, havia uma proposta de se criar um aeroporto ali com a promessa de criar hotéis e criar uma região turística por ali para isso ser viabilizado. A própria Ened fala que é possível haver toda uma exploração turística da região sem que isso agrida o parque ou agrida a floresta por em volta dali, mas que para isso é necessário uma infraestrutura, muitas vezes provida do próprio governo que nunca fez. Para ser justo na minha pesquisa aqui, na análise desse vídeo, esse aeroporto ele foi finalmente terminado em 2015, ou seja, 7 anos desde que eu tô fazendo esse vídeo, mas a tal estrutura que ele prometia não chegou lá. O aeroporto tá ali, ele não tem muitas linhas de voo que se interessaram para chegar nele, não teve hotéis de luxo em volta, então na verdade o problema meio que persiste. Só vou deixar claro agora um ponto do historiador aqui que tá falando, tá? Todo esse projeto, ele é um patrimônio brasileiro, então eu não acredito que as coisas devam ser resolvidas para ele com a iniciativa privada. Quem deveria bancar os pesquisadores, quem deveria bancar a pesquisa, quem deveria bancar a infraestrutura daquilo, deveria ser o governo. Porque é exatamente isso que países que se preocupam com a sua pesquisa, com a sua cultura, com o seu patrimônio fazem. É o país que tem que investir nisso. A discussão é completamente do Estado. Eu não acho que esse tipo de coisa deveria ser resolvida com filantropia ou com dinheiro do capital. Mas aí é uma discussão à parte, eu não vou entrar nela aqui hoje. Inclusive em algumas entrevistas que a Ened dela já comentou que passou inclusive por ameaças de morte em todos esses anos de luta para proteger aquela região. Vale lembrar que atualmente ela é aposentada pela Universidade da França, ou seja, o dinheiro que ela ganha é da França, o Brasil não paga um centavo para essa mulher, apesar de toda a história que ela teve pelo nosso país. Ela continua sua busca por financiamentos, por formar novos pesquisadores que vão continuar esse legado. Ened nunca recebeu nem um centavo do Brasil pelas suas descobertas e pela sua luta pelo patrimônio da Serra das Capivaras. E mesmo assim ela foi uma das principais responsáveis por uma das maiores descobertas de arqueologia do século, assim como diretamente responsável pela formação de centenas de profissionais que atuam hoje na arqueologia, na cultura, na museologia, entre outras áreas. E bem, por hoje é só isso. Essa foi a história de Ened Guidon, uma mulher que ajudou a mudar a história da arqueologia nacional e, por que não dizer, ajudou a fomentar um pouco da base da arqueologia mundial. Infelizmente é uma história de injustiças, de muita luta e principalmente do descaso que o nosso país tem com o próprio patrimônio e com a cultura. Mas como um historiador e um pesquisador falando aqui também, eu gosto de acreditar que se uma única pessoa não conhecer a história dela e conhece agora, e amanhã mais uma pessoa vai conhecer, a gente já tá um pouquinho melhor a cada dia. Se você ficou curioso por alguma coisa que eu falei, todos os links vão estar aqui na descrição, assim como algumas fotos que eu deixei durante esse vídeo. Eu recomendo fortemente as 2 vezes que ela foi no Roda Viva, que eu acho que resume bem toda a trajetória dela. Aí você pode ler os estudos dela, você pode frequentar, você pode ir até a Serra das Capivaras se você quiser, mas acima de tudo, você pode apoiar a arqueologia nacional, você pode apoiar a ciência nacional. É isso que importa no final das contas. E é isso. Essa foi a história de Ened Guidon. Eu espero ter contribuído pelo menos um pouquinho com a arqueologia nacional hoje. Apoie a ciência, apoie a pesquisa no seu país. Eu espero que vocês tenham gostado. E é isso. Fiquem bem.